E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. Hoje eu vou falar um pouco sobre o BCFF11, é um fundo de fundos que ele vem caindo há muito tempo já, cerca de 2 anos aí, e só nesses últimos 12 meses ele caiu 26%, tá? Eu vou falar o porquê que ele está caindo e qual que é a minha visão sobre o fundo imobiliário. Então, primeiro de tudo, por que que ele está caindo? Os fundos imobiliários, num geral, nos últimos 2 anos, eles estão caindo aí, né? Tivemos alguns meses que até subiu um pouquinho, mas de um modo geral estão caindo por causa do aumento da Selic. É muito mais vantajoso investir em renda fixa ali, segundo alguns investidores. Essa não é a minha opinião, mas a gente sabe que alguns investidores preferem ali a segurança da renda fixa, tá? Então, o primeiro motivo é porque, de fato, a maioria dos fundos imobiliários estão caindo e o BCFF não é diferente. O segundo motivo é relacionado com isso, tá? Como o BCFF é um fundo de fundos, ele vive basicamente de duas coisas: de renda de fundos imobiliários que ele tem hoje em portfólio e também do ganho de capital que ele faz com trade de fundos imobiliários, tá? Majoritariamente, óbvio que ele faz algumas outras coisas ali. E o ganho de capital que ele faz com os trades, ele está prejudicado. Por quê? Porque num mercado de baixa dos fundos imobiliários, você não consegue comprar e vender mais caro um fundo imobiliário justamente porque os fundos imobiliários estão caindo, tá? Então, o primeiro motivo, o mercado como um todo está caindo. O segundo motivo é porque o BCFF é um fundo de fundos e os fundos de fundos costumam sofrer nesse cenário. Os fundos de fundos costumam ganhar bastante quando os fundos imobiliários estão em alta, tá? Então, no momento, isso não é favorável para o BCFF11. O terceiro motivo é porque o BCFF11 não tem uma rentabilidade histórica positiva. Então, o BCFF11, nos últimos 36 meses, aí, segundo o relatório gerencial, ele perdeu para o IFIX, que é um índice de fundos imobiliários, ele perdeu para o Ibovespa, que é um índice de ações brasileiras, e ele perdeu para o CDI. Ou seja, esse fundo imobiliário ele não tem uma boa rentabilidade se olhar do passado dele. É óbvio que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, ou seja, o que aconteceu no passado não quer dizer que vai acontecer no futuro. Porém, a gente sabe que existe uma tendência de quando um fundo imobiliário entrega resultado no passado, dele continuar entregando resultado. Quando ele não entrega, existe uma tendência dele não continuar entregando, justamente por causa que a gestão que gera esse fundo imobiliário, ela é a mesma, né? Então, por mais que algumas coisas mudam da gestão, a essência é a mesma. Então, esse fundo imobiliário ele tende a não render tanto quanto outros fundos imobiliários que já têm uma rentabilidade bem acima do IFIX, tá? Então, basicamente, esses são os 3 motivos, tá? Porque o BCFF11 está caindo tanto, porque os investidores perderam um pouco do interesse dele. Alguns investidores até retomaram o interesse quando o primo rico, Thiago Nigro, comprou um pouco mais desse fundo imobiliário, só que esses investidores entraram no fundo imobiliário sem um fundamento, sem um objetivo. E logo, né, vão começar a vender. Isso é natural, tá? Por mais que esse fundo imobiliário ele tenha um dividend yield alto, esse dividend yield não é porque o fundo está entregando muito resultado, e sim porque o preço dele caiu e aí o dividendo relativo com o preço dele fica um pouco alto, beleza? Se você entendeu por que o BCFF11 está caindo tanto, eu peço que você se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo meu, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.